Bem-vindos à nossa segunda Alumni Talks, as sessões da Associação de Antigos Alunos da Escola Nacional de Saúde Pública. Nesta segunda sessão, nós temos como convidada a doutora Maria Barros, a quem agradecemos muito a sua presença e participação. Obrigada. A doutora Maria Barros é presidente da Associação de Antigos Alunos da Escola Nacional de Saúde Pública, tendo aceito este desafio. Vamos começar por lhe pedir que nos fale um pouco de si e do seu percurso até ter chegado aqui à nossa Associação Alumni. Muito bem. Antes de mais, é um gosto estar aqui com o Leandro, que, by the way, faz parte da direção desta Associação de Antigos Alunos e, portanto, é sempre bom estar entre amigos a falar sobre algo que nos diz tanto e sobre um desafio que a nós dois, nomeadamente, e a toda a direção desta associação e também à direção da escola e aos seus alunos, esperamos que também venha a dizer muito. Como dizia, é um gosto estar aqui. Esta proposta do Leandro deste segundo Alumni Talk ser sobre a representante, uma das representantes da direção, é também para nos conhecermos um bocadinho melhor e também para que esta associação nos aproxime dos nossos associados e dos nossos potenciais associados. Portanto, indo aqui ao encontro do desafio do Leandro, que agora me colocou, de falar um bocadinho sobre mim. Portanto, o meu nome já foi dito, Maria Barros, sou uma feliz diplomada da Escola Nacional de Saúde Pública e, portanto, todo este meu percurso na área da saúde começou, de facto, após esta passagem importantíssima na minha vida pela Escola Nacional de Saúde Pública. Eu tirei o curso, estive a trabalhar ainda tirei o curso de Direito, estive a trabalhar durante 2 anos e decidi candidatar-me na altura à Escola Nacional de Saúde Pública por vários motivos. E assim um bocadinho também explicando um bocadinho do que é que eu sou, porque eu adoro a área da saúde, sempre gostei da área da saúde desde pequenina. Aliás, eu passava prescrições às minhas amigas na escola primária, portanto sempre tive assim este desejo da área da saúde, mas também foi-me sempre acompanhando o desejo da justiça e o desejo de fazer o bem. E na altura, na escolha do curso, estive muitíssimo dividida, se é para Direito ou para Medicina. Disseram que eu tinha algum jeito com as palavras e, portanto, acabei por seguir o curso de Direito. Tinha bastante mais facilidade nestas áreas mais de expressão, do português, etc. E, portanto, decidi ir para Direito. Tirei o meu curso de Direito, gostei imenso do meu curso de Direito, gostei imenso de exercer a advocacia, mas se quisermos, o bichinho, perdoando-me a expressão, da saúde sempre esteve comigo. E então acho que juntando assim as duas minhas grandes vontades de ser, que era trabalhar na área da saúde e ajudar na nossa, até insignificância, nossa pequenez, mas eu acho que todas as formiguinhas são muito pequenas e fazem um trabalho extraordinário, não é? E portanto, mas juntando estas minhas duas vontades, como dizia, de trabalhar na área da saúde e de tornar o mundo um bocadinho melhor, decidi concorrer à Escola Nacional de Saúde Pública. Na altura, quando eu concorri, éramos bastantes concorrentes, portanto lembro-me de estar algo ansiosa quando fiz o teste escrito, quando eu ingressei na Escola de Saúde Pública. Tínhamos um teste escrito e uma prova oral. E portanto foi com alguma ansiedade que eu fiz esta prova escrita, foi também com alguma ansiedade que depois fui à prova oral e foi com muita alegria que fui admitida na Escola Nacional de Saúde Pública, onde cursei o curso de Administração Hospitalar. E portanto gostei imenso de fazer o curso. Eu estava a trabalhar na altura, portanto conciliei o trabalho e o curso. Foram 2 anos muito duros, porque é exigente o curso, como tu sabes, Leandro, é muito exigente o curso, porque também eu costumo dizer muitas vezes isto, os cursos são depois aquilo que nós quisermos ser deles também. Portanto, os professores dão-nos a matéria, mas nós temos que ir ao encontro da matéria também. E portanto achei que o curso também nos permitia isto e gostei imenso de fazer o curso. Tive colegas, ainda por cima tive uma turma ótima. Hoje em dia tenho colegas desse curso que
que se ingraram, todos eles se ingraram na sua vida profissional e, portanto, gostei imenso de fazer o curso, mas como dizia, a trabalhar, na altura, trabalhava na Universidade Católica, aqui em Lisboa já, porque, como devem perceber pelo meu sotaque, eu não disse isso no início, sou do Porto, e, portanto, tirei o curso de Administração Hospitalar, na altura 2 anos, estagiei no Hospital São José, na altura com o Dr. Manuel Delgado, que foi de um enorme crescimento pessoal e profissional, e no fim do curso estava um pouco na dúvida se regressava se continuava a trabalhar na Católica ou se já iria trabalhar na área de administração hospitalar, e na altura, por coincidência, uma colega minha do meu curso, Ana Sofia Ferreira, que acho que posso aqui também partilhar esta história. Ana Sofia Ferreira tinha sido convidada, trabalhava no Santa Marta, e tinha sido convidada para ser assessora do ministro à altura, do ministro Correia de Campos. E a Ana Sofia disse: olha, Maria, eu estou a sair do Santa Marta porque vou trabalhar com o Sr. Ministro, vai ser a assessora adjunta do Sr. Ministro da Saúde, e portanto vai haver um concurso, e eu concorri para o Hospital de Santa Marta, entrevistada na altura pela doutora Teresa Sostelo, que era já para nós uma referência na administração hospitalar, e portanto eu já tinha ouvido falar da doutora Teresa Sostelo, já tinha ido a N conferências que a doutora Teresa Sostelo tinha preferido, e de repente estava ali em frente a uma referência que para mim ainda hoje é na administração hospitalar, a doutora Teresa Sostelo. Na altura então concorri para o Santa Marta e fui selecionada, e iniciei a minha carreira profissional no Hospital de Santa Marta em 2003. Em 2003 trabalhei na altura como administradora hospitalar de alguns serviços na altura muito relevantes, serviço de cirurgia vascular, o serviço de cardiologia. Na altura aprendi muito, quer com o Dr. Luís Mota Capitão, diretor do serviço de cirurgia vascular, quer com o muito saudoso Dr. Jorge Quininha, que era o diretor do serviço de cardiologia do Hospital Santa Marta, que faleceu precocemente, e com quem eu fiquei com uma verdadeira amizade, e posso partilhar convosco. Quando ele faleceu, a família distribuiu umas oliveiras por os seus amigos. Eu ainda tenho essa oliveira hoje plantada na minha quinta em Caldas de Aregos, e recordo-me muito, muito dele. Fiquei depois até amiga da filha, mas recordo muito dele, e aprendi muito no Santa Marta. Eu lembro-me que a doutora Teresa nos dizia que para nós sermos uns verdadeiros administradores hospitalares deveríamos ir para os serviços, e portanto o meu tempo era passado muito nos serviços. E lembro que o Dr. Jorge Quininha dizia: então vem para os serviços, vestia a bata e acompanhava os cateterismos. Portanto, ele dizia-me para perceber a necessidade, o que era um cateter pigtail, etc. Então eu até sei alguns equipamentos e material de consumo clínico, porque ele me assim explicava. E de facto eu posso dizer que me apaixonei verdadeiramente pela administração hospitalar no Hospital de Santa Marta, a trabalhar com uma senhora absolutamente extraordinária, que já disse o nome várias vezes, mas que nunca me vou cansar de repetir, com a doutora Teresa Sostelo, e com profissionais de saúde, com a enfermeira Ana Soares. Até ficará mal enumerar alguns, porque são muitos as pessoas com quem eu tive enorme graça de ter aprendido. E, portanto, iniciei a minha carreira na administração hospitalar naquele hospital, a quem devoto ainda hoje os maiores agradecimentos, porque de facto aprendi muito. Depois trabalhava no Hospital de Santa Marta, houve a oportunidade, o Conselho de Administração do Hospital de Gaia na altura saiu, eu era do Porto, então já trabalhava cá em Lisboa há 10 anos, mas surgiu a oportunidade de ingressar no Conselho de Administração do Hospital de Gaia, que já no Conselho de Administração, no mandato que tivemos, se transformou em Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho, portanto indexamos também ao Hospital Gaia, e tivemos o enormíssimo privilégio de transformar o Hospital Gaia SPA em EPE. Foi assim também um momento histórico para nós muito, muito relevante. Tinha estado nos hospitais SA, na altura com a doutora Teresa Sostelo e com o doutor José Cascaiado, da Unidade de Missões dos Hospitais SA, e depois tive este privilégio de ajudar na transformação de um hospital SPA num hospital EPE. Portanto, foram também 5 anos de enormíssima aprendizagem, tive um conselho de administração extraordinário. Findo esse mandato, ingressei
no Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, na altura presidido pelo professor Dr. António Ferreira, uma voz muito relevante na política de saúde, ainda hoje, agora menos, mas até há bem pouco tempo, a partilhar as suas opiniões sobre o que ele entende do que deve ser o Sistema Nacional de Saúde e o que deve ser o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, trabalhei com o professor António Ferreira e era a minha diretora clínica, a atual secretária de Estado, a doutora Margarida Tavares, que foi um enormíssimo gosto trabalhar com uma equipa extraordinária no São João, de que fazia parte como adjunto da direção clínica o professor Paulo Betancourt, que nos deixou precocemente há um ano e, portanto, não posso, no meu percurso profissional e pessoal, recordar pessoas que marcaram imenso, e esta foi também uma delas. Aprendi muito com o professor Paulo Betancourt e com a doutora Margarida Tavares sobre medicamentos, sobre consumos clínicos, portanto foi também uma aprendizagem enorme. Estava no São João, o professor António Ferreira também já com alguma, quase em fim de mandato, e surgiu a oportunidade na altura de gerir, convidada pelo grupo privado, de gerir o Hospital de Braga, que era uma PPP. Portanto, e na altura o Hospital de Braga tinha passado ali um período um pouco conturbado, e portanto o grupo CUF na altura desafiou-me para ingressar. Nós nas PPPs nos chamamos Conselho de Administração, é a Comissão Executiva, e portanto para ingressar a Comissão Executiva, na altura com o Presidente João Ferreira, com quem eu já tinha trabalhado no Hospital de Gaia. Portanto, tive algumas dúvidas, por vários motivos. Uma PPP era um desafio, era algo novo também, não é? Eu costumo dizer que as PPPs primeiro estranhavam-se, depois entranhavam-se, mas de facto era um sistema bastante diferente. Mas o que na altura me cativou para ir trabalhar numa parceria público-privada foi o seguinte: eu quando estava no Hospital de São João, no Centro Hospitalar de São João, nós tínhamos desenvolvido uma área de Business Intelligence, de facto, que foi até que recebeu vários prémios, muito exatamente, e muito impulsionado por António Ferreira. Portanto, tínhamos ali uma área de Business Intelligence muito desenvolvida, com indicadores on time, que nos permitia ver a taxa de ocupação do bloco, entre outros indicadores. E eu recordo-me que na altura desafiei o responsável desta área, porque me cativaram os indicadores que os hospitais de PPP eram seguidos por mais de 100 indicadores de resultado, de qualidade, etc. E eu achei interessante e inacreditavelmente, de facto a vida é engraçada, eu conhecia muito bem os indicadores do Hospital de Braga, porque achei interessante pensar como é que se um hospital PPP tem estes indicadores pelos quais é medido, porque é que nós não olhamos até como exemplo para também o próprio Centro Hospitalar de São João automedir-se em alguns desses indicadores. Portanto, achei interessante a metodologia, achei que era uma oportunidade de perceber como é que uma parceria público-privada se inseria no nosso Serviço Nacional de Saúde. E portanto aceitei o desafio e estive no Hospital de Braga até ao término da parceria, até agosto de 2019. Quando terminado então este desafio do Hospital de Braga, mantive-me na CUF, portanto onde trabalho atualmente, e fui desafiada para ser diretora de Qualidade e Segurança num período extraordinário da nossa história, que foi o período de Covid. E portanto envelheci bastante nestes quase ano e meio de direção de Qualidade e Segurança, porque a CUF tem uma estrutura, tem direções, tem uma estrutura, tem as unidades, portanto tem as suas unidades de saúde, e depois tem as direções corporativas, e a direção de Qualidade e Segurança é uma direção corporativa. Portanto, o que eu quero dizer com isto, não há um diretor de Qualidade e Segurança em cada unidade. Há coordenadores dessas áreas, mas a direção, no fundo, há uma direção corporativa que tem a responsabilidade de emanar todas as regras para as quase 20 unidades do Grupo CUF, unidades de saúde do Grupo CUF. E, portanto, podem imaginar o que é viver na direção de Qualidade e Segurança no período de Covid. Foram períodos muitíssimo desafiantes para todos, para os prestadores de serviços públicos, privados, setor social, foi desafiante.
vantagem de ter sido formada numa escola de saúde pública, onde claramente estas Completamente. são algumas das competências mais trabalhadas. Completamente. E por mais que ninguém esteja preparado, a realidade é que acabam por ter uma preparação um pouco melhor. Sim. E agora, o centro do conhecimento. Exatamente, não é verdade. E agora, por último, e neste desafio há cerca de quase um ano, tenho a responsabilidade da direção da CUF Academic Center, que no fundo é o braço armado do ensino, da formação, do desenvolvimento e da investigação da CUF. Portanto, temos de facto 3 grandes pilares na CUF Academia. Temos todo o pilar do ensino, onde temos nomeadamente o centro de simulação, temos o pilar da investigação, que é uma área muito relevante para a CUF, com todos os ensaios clínicos, com os estudos clínicos, com os doutoramentos, por aí fora, e depois também toda a área de desenvolvimento, são quase 10 mil colaboradores, e portanto temos a responsabilidade do desenvolvimento destes 10 mil colaboradores, porque eu acho que de facto, eu partilho convosco, eu tive o privilégio de poder estar no Hospital de Cleveland. E o Hospital de Cleveland, na altura, tive um segundo privilégio, além de estar no Hospital de Cleveland, tive o privilégio de ter conhecido o seu CEO e o seu diretor clínico, com quem tive até algumas reuniões. E o diretor clínico da Cleveland Clinic lançou um livro muito interessante, que eu desafio a ler, que é um livro com título que diz Patients Come Second. E eu, quando vi a capa do livro, pensei, os pacientes vêm em segundo lugar. Nós na escola ouvimos, não é? O paciente vem no centro do sistema. E ele dizia uma coisa muito engraçada, até na própria introdução. O doente tem que estar sempre no centro do sistema. É evidente que tudo o que fazemos, todas as áreas de clínicas, áreas de suporte, são absolutamente essenciais para concorrer para a centralidade do doente, mas nós, para termos a centralidade do doente e no doente, temos de ter profissionais satisfeitos. E, portanto, eu acho que estas são 2 grandes matrizes, se quisermos, ou 2 grandes pilares, que eu acho que a escola também nos dá estas componentes. Dá-nos as componentes na área de recursos humanos, nomeadamente, e como é que nós podemos motivar e reter os nossos profissionais. Dá-nos todas as competências para que nós saibamos como é o melhor processo para, de facto, focarmos na centralidade do doente. E, como tu disseste muito bem, dá-nos também as ferramentas técnicas para que em áreas mais, desculpando a repetição da palavra, mas mais técnicas, que ainda por cima nós temos nas formações, ou de base de formação, somos todos muito diferentes. Temos enfermeiros, temos médicos, temos juristas, temos engenheiros, portanto, arquitetos, e portanto nós temos uma pleiade, e isto a escola faz isto de uma forma extraordinária. Portanto, nós temos um nível, temos formações base completamente diferentes, e saímos de lá todos com as formações ou com as bases necessárias e suficientes para iniciarmos uma carreira profissional, e depois a escola vai-nos também dando ao longo da nossa vida ofertas formativas para melhorarmos, para aperfeiçoarmos. Mas ainda ao encontro só do que tu dizias, e também para fazer aqui o terminar desta parte, de facto, nesta passagem pela qualidade da segurança, lembro-me sinceramente, e digo isto, das aulas que nós tínhamos de instalações e equipamentos. E foram-me úteis a questão das condutas, quer dizer, eu quando falava com engenheiros por causa das condutas de ar e dos Covid, quer dizer, eu já tinha sido já há uns anos, mas tinha conceitos que me tinham sido dados na escola que me foram muito úteis, conceitos de infecção hospitalar, que também nos foram passados na escola. Portanto, há N conceitos mais até de áreas mais técnicas que nos são passados e que de facto depois na nossa vida profissional nós os usamos. Permitem de alguma forma ir conhecendo e se calhar relacionando um pouco melhor com os profissionais de diversas áreas, portanto ser quase um mediador, um facilitador em muitos dos processos. Sim. A Maria, para além de toda esta componente profissional, também tem alguma experiência, algum trabalho do ponto de vista associativo. E isto para puxar também, ou até o chegar à Associação de Antigos Alunos da Escola Nacional de Saúde Pública, gostaria que falasse um bocadinho sobre isso e como foi aceitar este desafio de ser a primeira presidente da Associação de Antigos Alunos da Escola Nacional de Saúde Pública. Sim, então, de facto eu sempre, mesmo durante a faculdade, o movimento associativo, ou os movimentos associativos foram sempre algo que me atraíram por variedíssimas razões, porque eu acho que nós de facto, a sociedade civil pode ter sempre um papel muito relevante, e acho que a sociedade civil tem essa responsabilidade de ter um papel relevante
na sociedade. E, portanto, de facto, na faculdade fiz parte da Associação de Estudantes, na altura, na universidade onde tirei o curso de Direito, na Universidade Católica Portuguesa. Fiz também parte e na altura fui presidente da ELSA, da European Law Students Association, portanto fez também, isto de facto para partilhar que este bichinho do associativismo foi algo que sempre me foi acompanhando. Nos últimos anos um pouco mais afastada, mas de facto considero e digo e repito que os movimentos associativos, que as associações são de facto relevantes para a melhoria, para o progresso da sociedade. E acho que os cidadãos se devem unir por forma construtiva e empenhada e responsável, que acho que de facto estas três características são de facto relevantes para nós construirmos também uma sociedade melhor. Aliás, eu neste momento sou dirigente também da Associação Comercial do Porto, que tem exatamente esta perspectiva, sermos uma voz ativa também na sociedade e podermos construir conhecimento, construir pontos, construir raízes das pessoas também à sua própria cidade. Portanto, e de facto, por outro lado, isto tem o bichinho da associação, por outro lado, de facto, eu fui participando em algumas atividades da escola, de vez em quando fui dar fazer uma outra apresentação à escola, convite de alguns docentes. A escola de facto marca-nos pela positiva e de facto acho que era conhecido e reconhecido minha ligação à escola e este meu carinho pela escola e na altura de facto houve a Escola Nacional de Saúde Pública não tinha até ao momento uma associação que representasse os antigos alunos e de facto a anterior diretora, a professora Carla Nunes, que na altura a própria direção da escola e por isso recordando a professora Carla Nunes tinha muita vontade também, a própria escola sentia necessidade de haver uma associação de antigos alunos e antigos alunos da escola, nomeadamente a doutora Teresa Sostelo, o doutor Jorge Barroso Dias, o próprio professor Alexandre Abrantes, o doutor Ricardo Mexia. Mais uma vez, estou a referir a alguns nomes, podendo até ser injusta para tantos outros que contribuíram, mas houve aqui uma vontade destas pessoas e de outros, em conjunto com a escola, de se criar a comissão instaladora numa associação de antigos alunos. Porque, de facto, o que nós vemos por isso de fora é de que as grandes escolas de gestão e outras, Harvard Business School, a própria por exemplo, a John Hopkins, aqui mesmo a própria, sendo até concorrencial, a própria AES aqui em Portugal, tem associações de antigos alunos, de facto muitíssimo empenhadas, fortes, visíveis, porque honestamente, eu acho que todos nós concordamos que os antigos alunos são o melhor cartão de visita de qualquer escola. Portanto, os antigos alunos são a prova viva do quão bem uma escola trabalha, porque os frutos são estes mesmos. A escola lança as sementes e, de facto, lança sementes e depois com as características meteorológicas, como qualquer árvore, como as nossas características também ajudam, mas de facto a escola lança as sementes e nós, antigos alunos, somos o verdadeiro, o melhor, o mais atual, não digo melhor, também não quero ser injusta, mas somos seguramente um dos melhores cartões de visita que as escolas podem ter e, portanto, acho que este era o sentimento comum de antigos alunos, da direção da escola, nomeadamente, digo e repito, na pessoa da professora Carla Nunes e do Dr. Rui Santana, portanto, tinham de facto uma vontade inequívoca para que esta associação fosse criada. A Comissão Instaladora, a quem nós devemos, de facto, o ímpeto da sua criação, porque é sempre difícil. Ser a primeira direção é difícil, ser a comissão instaladora ainda é mais difícil, tem que se reservar terreno, tratar de questões burocráticas, etc. E, portanto, acho que cumpre também, neste momento, agradecer a quem fez parte da comissão instaladora, pessoas que contribuíram, de facto, para que esta associação ganhasse forma, ganhasse o seu estatuto e, portanto, foi assim que começou. E na altura a própria doutora Teresa Sostelo
me desafiou para abraçar o projeto da primeira direção da Associação de Antigos Alunos da Escola Nacional de Saúde Pública, um projeto que, como a professora Carla Nunes, na sessão de abertura do ano escolar, o ano passado, exatamente há quase um ano, em que estivemos juntas, a professora Carla nos dizia que este é um projeto que deve ser agregador de todos os alunos, ex-alunos da Escola Nacional de Saúde Pública, que já são muitos e de diversas áreas, e portanto tem que ser um projeto bastante agregador que ajude a alavancar também a Escola Nacional de Saúde Pública, porque se eu digo que os antigos alunos são um cartão de visita extraordinário que as escolas devem usar, nós, antigos alunos, também queremos que a nossa escola seja pujante, que seja viva, que seja sempre objeto de melhoria contínua, e portanto isto é um deve e um haver quase, não é? Portanto beneficiamos. Também forme os futuros líderes em tudo o que é a saúde, neste caso falamos muito da saúde pública em Portugal. Claro, exatamente. E que nós vimos, não é? Temos excelentes exemplos agora na altura da pandemia de ex-alunos da escola que tiveram uma intervenção extraordinária, começar pela professora Carla Nunes, nomeadamente, que teve aqui um trabalho extraordinário na gestão da pandemia, e portanto tivemos N ex-alunos que geriram a pandemia, nomeadamente, e não podemos deixar de recordar a senhora Ministra da Saúde, a doutora Marta Temido, que também ela própria é diplomada, ou a doutora Graça Freitas, portanto, diplomadas da Escola Nacional de Saúde Pública, e estamos certos que o desafio enormíssimo que lhes coube na história deste país, na história do mundo, seguramente que o conhecimento que a escola lhes deu permitiu a gestão que eu imagino dificílima de um período, ele próprio também muito desafiante. E portanto isto para dizer que quando a doutora Teresa Sotelo, ainda ao encontro do que tu, Leandro, me desafiavas a responder, quando a doutora Teresa Sotelo me desafiou a concorrer à direção da escola, da Associação de Antigos Alunos da Escola Nacional de Saúde Pública, de facto eu tenho alguma dificuldade em dizer que não a desafios que eu acho que valem a pena. O que eu quero dizer com isto? Eu acho que a Associação de Antigos Alunos pode ser um instrumento muito relevante se quisermos, na promoção da própria escola, que eu acho que já tem um papel absolutamente definido, mas podemos ajudar na promoção e também na recepção, no acolhimento dos diplomados, entretanto, e portanto eu acho que é esse o papel que nós temos de ter. Eu acho que se quisermos somos uma longa manos da escola, temos uma ligação fortíssima, como digo e repito, iniciada com a professora Carla Nunes, continuada com a sua diretora, com a professora Sónia. Agarrando um bocadinho nessas palavras e pensando um bocadinho nos principais desafios que existem para esta primeira direção, para além dos burocráticos, que também existem fazem parte, quais é que coloca como prioridades, como os principais desafios para os próximos anos, para este mandato da direção da Associação de Antigos Alunos? Antes de mais, eu acho que nós temos que dar esta nota. Acho que nós temos uma direção muito unida, muito competente e muito empenhada, e quando eu falo de direção gostava também de estender aos órgãos que fazem parte de uma associação. Portanto, quais são então os principais projetos que esta associação, e digo esta associação com o contributo de todos, pretende? Acho que a primeira e importante que estes podcasts têm ajudado é dar a conhecer que a associação existe. E, portanto, nós temos um caderno de encargos públicos, nós temos um caderno de encargos, temos uma proposta que levamos a eleições, onde estão lá, está no site da escola e está disponível online, e, portanto, acho que é também bom, porque nós temos uma proposta de plano de atividades para este mandato que é conhecida, mas para nós podermos concretizar o que nos propomos a fazer, primeiro esta associação tem que ser conhecida. Temos que dar a conhecer o que a associação existe, temos que dar a conhecer o que a associação pretende fazer, e temos que também angariar sócios, porque nós, numa associação, quer-se plural, diversificada, e portanto é muito importante para isso
que ganhe corpo, não é? Para depois termos um projeto comum. Portanto, eu recordo que, como já disse no início, o Leandro tem o privilégio de fazer parte da direção da nossa associação, da nossa alumni, e nós temos, e de facto discutimos bastante, porque o que é que nós iríamos fazer neste primeiro mandato, porque em boa da verdade queríamos ter ações concretas, queríamos ter ações concretas que de alguma forma também não coartassem o futuro da alumni, porque um primeiro mandato é sempre muito difícil, porque é evidente que temos que colocar o nosso DNA, é impossível, em tudo o que fazemos ele é colocado, mas queremos que fosse suficientemente amplo para que depois pudesse também ser agregador de necessidades que nós com certeza ainda nem sequer identificamos. Mas respondendo concretamente à pergunta, portanto temos como primeiro objetivo dar a conhecer e angariar pessoas para a nossa causa, porque achamos que é importante que seja, como digo, plural, diversificada e agregadora. Uma área que nós temos trabalhado muito com a escola e que eu acho que é muito relevante e talvez começando por este percurso será, e como é que nós temos isto, portanto, no acolhimento aos novos alunos da própria escola, nós estarmos presentes e darmos a conhecer, porque acho que é importante para que um aluno da escola, quando entra, saiba que quando terminar o seu percurso na escola, que depois será seguramente retomado noutras formações que a escola põe ao serviço, mas de facto um aluno sabe que pode contar com a alumni auxílio. E como é que pode contar com a alumni? Uma área que nós queremos trabalhar é exatamente na diversificação de estágios, porque a escola, na área, iniciamos com a área da administração hospitalar, mas queremos fazer isto para outras áreas, mas quando tem os estágios obrigatórios dentro do próprio curso, nós queremos ser nós próprios alavancar campos de estágio e, portanto, nós próprios conseguimos agora, para este curso, estes estágios para 3 alunos em unidades que nunca tinham sido possíveis, portanto queremos alavancar, e esta para nós é muito importante, no fundo dar já horizonte na saída, e o estágio é um momento fundamental, porque a imersão no local de trabalho, nós temos alunos, muitos alunos que já trabalham, mas agora trabalham com conhecimentos de um curso, e portanto é importante nós termos. Portanto, isto é uma área que de facto nós queremos estar presente. Depois nós temos também aqui alguns projetos que eu acho que podem ser interessantes. Um deles nós gostávamos muito de implementar um projeto de mentoring, que acho que é muito relevante para os alunos, quaisquer que sejam os cursos da Escola Nacional de Saúde Pública, mas ter quase que identificar mentores. Isto é o primeiro passo, identificar mentores, e como eu digo e repito, nós temos ex-alunos da Escola Nacional de Saúde Pública nas mais diversas áreas e nos mais diversos locais. Portanto, nós queremos identificar os mentores para depois podermos dar espaço para que mentorados, se precisarem, possam ter aqui algum apoio. Depois também gostávamos de ter aqui, destacar, isto para nós vai ser relevante, queremos destacar, todos os anos gostávamos de destacar o alumni do ano. Para nós é importante nós também darmos mais uma vez a conhecer quem são os ex-alunos da casa, porque muitas vezes, como eu já disse há pouco, uma escola faz também dos seus diplomados, e é importante que a sociedade conheça que aquele profissional é diplomado pela Escola Nacional de Saúde Pública. É importante dar a conhecer. Portanto, nós queremos também ajudar a escola a dar se quisermos, este boost. Depois, algo que nós também gostávamos de fazer era de termos associadas outras associações de outras instituições e até de outros países, que permitam o intercâmbio, que para nós é muito relevante, quer de experiências, quer também depois dos próprios alunos. Depois também gostávamos de ter aqui alguns privilégios que estamos a tentar também construir, mas no fundo ter aqui alguns, como digo e repito aqui, alguns privilégios para poder oferecer aos nossos sócios, um bocadinho para que os nossos sócios também tenham vantagem em ser associados. E depois há algo que eu acho que esta associação, podia falar aqui de outros projetos, mas acho que eu destacaria este. Eu acho que a associação tem, além da enorme responsabilidade sobre os alunos atuais, tem uma responsabilidade sobre os alunos que já saíram. E acho que nós temos uma obrigação grande de promover networking entre os ex-alunos da escola.
e temos que o fazer em conjunto com a atual Associação de Estudantes, com quem nós temos uma relação ótima e que inclusivamente numa última organização da Associação de Estudantes nós próprios também já participamos e, portanto, acho que podemos dar aqui uma colaboração estreita, devemos trabalhar em colaboração estreita com a Associação de Estudantes, que é algo que já o fazemos, mas acho que a nossa principal função é, de facto, nós garantirmos, melhorarmos, reforçarmos e, em alguns casos, criarmos canais de networking. Porque eu acho que, de facto, isso é muito relevante, porque nós temos diplomados da Escola Nacional de Saúde Pública por todo o país, não só por todo o país, eu até diria por toda a Europa, até diria por todo o mundo. E, de facto, nós beneficiamos muitíssimo da troca de experiências, da troca de conhecimentos e, portanto, nós temos todos pelo menos uma coisa em comum. Somos todos diplomados da Escola Nacional de Saúde Pública. E, portanto, nós temos que pôr ao serviço de todos essa característica que temos em comum, para que todos possamos, no fundo, criar relações de maior solidariedade, porque acho que, de facto, isto é algo que é importante. Estivemos na escola, passamos um período na escola, muitos de nós voltamos, como é o caso do Leandro, como foi o meu próprio caso, portanto, muitos voltamos, nós gostamos sempre, ao contrário da frase, nós gostamos de voltar ao lugar onde fomos felizes, portanto, nós gostamos de facto de voltar, mas acho que depois temos que, e se quisermos, eu acho que este é um dos grandes desidratos desta associação, além, como digo e repito, de acompanhar os alunos da escola, de complementar, evidentemente, porque a escola tem essa grande responsabilidade, como é evidente, e falo, mas depois nós temos responsabilidade com os ex-alunos e, portanto, eu acho que termos aqui sessões como nós queremos ter, temos aqui a organização de algumas sessões de conferências, temos sessões em que permitam, presenciais também o queríamos fazer, em que permitam de facto um get-together dos ex-alunos, permitindo, como digo e repito, reforçar laços, criar laços, porque em conclusão, como dizia há pouco, nós temos todo este elemento em comum. Nós todos somos diplomatas da Escola Nacional de Saúde Pública. E temos também uma outra pequena coisa, não é? Que tem muito que ver com os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, mas também de uma forma simbólica. Se bem me recordo, é que pretendemos plantar uma árvore. É verdade. Não é verdade, Maria? É verdade, sim. Que vai ser um gesto simbólico e parece-me que depois podemos deixar isso um pouco mais para a frente, mas que irão reconhecer e também o objetivo principal desse gesto simbólico. Sim, acho que nós todos temos essa obrigação, não é? A nossa conduta é feita por ações, não é? Evidentemente, mas também é por sinais e nós queremos de facto marcar a nossa associação como um contributo para o desenvolvimento sustentável. Achamos que isto é uma responsabilidade de todos. E, portanto, como tu Leandro, dizias, e muito bem, nós queremos ter esta ação simbólica de plantar uma árvore. Temos este desafio e em breve vamos dar mais informação sobre o assunto, mas de facto acho que é para nós importante por vários motivos. Já porque nós entendemos que a associação de antigos alunos, como qualquer associação que nasce, quando nasce tem que criar e começar a criar boas raízes. E muitas vezes o nosso trabalho é como a árvore, não é? As raízes estão debaixo da terra e nós vemos que a árvore está a crescer, mas ela está a crescer. E às vezes o trabalho destas associações, no princípio, é muito um trabalho de formiguinha, muito invisível ao olho nu, porque de facto temos que criar estrutura, temos que criar corpo para depois, temos que criar bases para depois florir. E é muito por isso, não só porque queremos dar como nota de que uma marca desta associação é de facto, queremos contribuir para os objetivos do desenvolvimento sustentável, mas também queremos ser como uma árvore, criar raízes fortes para que depois possa florescer e com ela e simbolicamente todos os nossos antigos alunos. Muito obrigado, Maria. Foi um gosto ouvir-te. É um gosto estar aqui contigo. Obrigada. Que quem nos estiver a ouvir e a ver certamente vai beneficiar muito com esta sessão. Agradeço a vossa presença. Esta foi a segunda sessão dos Alumni Talks da Associação de Antigos Alunos da Escola Nacional de Saúde Pública.